Boa noite a todos. Hoje é dia 15 de novembro de 2020. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os esquemas de aprendizagem, né? Então, quando eu vou falar de aprendizagem, toda aprendizagem ela tem uma escala para se aprender, né? Tudo é escalonável, né? Como a gente fala sempre, tudo é números, tudo é programação, né? Tudo é escalonável. E a aprendizagem também tem esquemas, né? Esquemas neuropsicológicos, esquemas psicológicos, esquemas emocionais, esquemas cognitivos, esquemas motores, esquemas neurovisuais, esquemas auditivos, visuais, sinestésicos, perceptivos, de todas essas áreas. Nós vamos abranger algumas áreas, porque é muito amplo, né? Primeira coisa, quando a gente vai ver a questão da aprendizagem, nós vamos se ater é, no apigar da criança. Como que ela nasceu? Essa criança ela nasceu bem? Ela nasceu com boa oxigenação? No primeiro minuto, quanto foi a numeração da oxigenação? No quinto minuto? Porque a gente sabe que a oxigenação do cérebro está ligado às sequelas neurológicas, a microsequelas. E essas microsequelas neurológicas podem afetar, desculpa, na aprendizagem. Por quê? Porque como elas são microsequelas, elas não vão aparecer em exames de ressonância, em exames de imagem, a não ser que seja feito um exame eletroencefalograma. Aí, se tiver tendência, a convulsão vai aparecer. Mas, se não, não vai aparecer. Então, por isso, o diagnóstico diferencial, então a gente vai tratar desse todo do aprender, né? Desse esquema de aprendizagem, do ser como um ser biopsicossocial, né? Como ele é um todo, ele não é só biológico, né? Não tem só a fase do desenvolvimento, ele não é só social, né? Ele também é desenvolvimento e também social, e ele também é cognitivo, e tudo isso vai fazer com que ele demonstre a aprendizagem no seu movimento, né? Então a gente tem que perceber como que a criança nasce, qual é a sua respiração, se é fraca, se é regular, como é que é seu choro, se é forte, se é fraco, né? O seu tônus muscular, se é flácido, né? Se tem boa flexão de pernas e braços, movimentos de flexão normal, qual que é a sua cor? É uma cor mais pálida, cianótica, né? Ou se só tem cianose nas extremidades, né? Ou se é rosadinho, né? Com as extremidades rosadas, né? E também ver a irritabilidade reflexa, se está ausente, né? Ou em algum movimento diferenciado, né? Espirros, choro, né? A partir daí a gente já percebe se a criança tem algum déficit ou não, né? Por aí já começa. E faz o exame da orelhinha, faz o exame do pezinho, né? Tudo isso se constitui, né? E depois a gente vai ver as questões da escalonagem, né? Da aprendizagem, né? Que primeiro a gente vai ver um problema. Qual seria o problema que ela não aprende? Qual a percepção desse não aprender para ela e para os que o cercam, né? Qual que é o registro? Como que a gente registra? É o registro oral, visual, sinestésico, olfativo? Como é que é esse registro da criança? Como que ela processa toda essa aprendizagem? E quais são os seus níveis de resposta? É uma resposta mais emocional? É uma resposta mais cognitiva? É uma resposta mais afetiva? É uma resposta mais motora? Então, tudo isso a gente vai percebendo os significados, né? Então, ela recebe a informação e dá um significado para essa informação. Ela vai ter uma percepção dessa informação que ela é recebida. Por exemplo, se uma criança, você vai lá ensinar o alfabeto para ela. E você vai dizer que aquelas letras do alfabeto ali, se ela souber, ela escreve tudo que existe no mundo, né? Ela fica maravilhada e se interessa por aprender. Daí a gente também incentiva a criança a dizer: você sabe escrever os números de 0 a 9? A maioria sabe, por mais dificuldade que tenha. Daí ele escreve: sabia que com esses números você pode escrever
todos os números do mundo e fazer todas as combinações possíveis, daí ele fica pensando como é possível e a gente vai ensinando, juntando esse com esse dá esse, que esse com esse dá esse. Se eu fizer esse sinal de mais, eu estou somando, se fizer esse sinal de menos, eu estou diminuindo. Então aí eu vou aumentando a dificuldade do meu problema para que a criança aprenda, né? E ela vai dando as respostas, né? Se é uma resposta mais inclusiva, se é uma resposta mais pessoal, uma resposta mais cognitiva, né? Então, isso a gente vai percebendo. E também a gente vai testando, né, com testes de inteligência fluida, que nem tem o Raven, né, que é um teste de inteligência fluida que vai dos 5 aos 11 anos, né? Eu vou testar a memória de trabalho, né? E a memória de trabalho, ela é bem testada, por quê? Porque ali a gente está testando também a atenção, está testando a reversibilidade, está testando a seriação, a classificação. Então, a gente vai ficando cada vez mais observador dessa criança, vendo o que falta essa criança. E aí a gente vai fazendo os planos de intervenção psicopedagógica, psicológica, neuropsicológica, de habilitação, reabilitação, seja qual for a necessidade, né? A atenção, ela é fundamental, né, para aprendizagem, né? Ela envolve todo tipo de aprendizagem. Antes precisa de atenção. Se vou fazer um movimento motor, eu preciso de atenção. Se eu vou fazer um movimento da fala, eu preciso de atenção. Se eu vou fazer um movimento, seja qual for, de aprender e até de desaprender, eu preciso de ter atenção. Então, a atenção é o pano de fundo fundamental. Por isso que a gente treina sempre a atenção, né? Na dislexia existe a metodologia Panlexia Inflex, né? Então, ela vai testar e vai reabilitar a atenção da criança, tanto na escrita quanto na leitura. A descalculia vai também. Nós vamos fazer exercícios para habilitar a atenção para depois os spams de memórias matemáticas. Então, tudo passa pela atenção, tudo tem esquemas de aprendizagem, né? Então, isso é muito importante. Então, por isso que se eu vou fazer um teste com uma criança, até mesmo se eu vou estudar vestibular ou fazer uma prova de qualquer natureza, eu posso criar senhas mentais para que eu lembre na hora que eu estou lá num estado mais ansioso, que pode bloquear, desculpe, a minha inteligência por causa da ansiedade, que é o famoso deu branco, né? Então eu vou testar esta memória de que forma? Dando para ela oxigenação, fazendo exercício de atenção. E aí eu vou trazer da memória a longo prazo uma situação de estudo que está lá guardada. E eu uso essa memória, eu posso criar uma senha de acesso pessoal, diz assim, português, a senha é PORT. Então eu vou falar PORT e vou lembrar tudo que eu estudei. E aí vai treinando confiança. Isso é uma metodologia de estudo. Se você estuda, por exemplo, com um anelzinho, você vai levar um anel na prova, né? Se você estuda tomando água, se puder levar aquela água na prova, aquilo vão ser metodologias de processo de aprendizagem, são âncoras, né? Então, todo recurso extravisual é como se fosse uma memória externa, um HD externo, um span de memória para aprendizagem. Então, é muito importante para nós termos essa consciência da atenção, né? Nós temos muito para falar sobre atenção, sobre memória e sobre aprendizagem, né? Então, o vídeo de hoje fica por aqui. Espero ter colaborado com vocês. Um abraço!